Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Ainda não entrou todo mundo, mas a gente vai começando com a correção da lista da semana passada e depois segue com o conteúdo da aula. Cadê? Pronto. Então, deixa eu pôr na tela. Exercício da semana passada, eu pedi para vocês criarem um diagrama de classes com o conteúdo que a gente tinha estudado durante a aula para o acervo de uma biblioteca. E aí eu pedi aqui uma classe para o catálogo, que ele vai ter todos os itens da biblioteca. Uma classe para os itens da biblioteca, com método de emprestar e devolver. Atributos para marcar se o livro está disponível e se ele tiver emprestado, para que membro que ele está emprestado. E uma classe para cada tipo de item da biblioteca, que essa classe vai herdar a classe genérica de itens da biblioteca. Eu não especifiquei aqui, mas eu acho que dá para ver que cada tipo de item vai herdar da classe de item. É só uma especificação mais, uma especialização essa classe aqui de tipo de item da biblioteca. Ele vai ser uma especialização da classe de itens da biblioteca. E aí eu pedi aqui alguns tipos: livro, revista, DVD, CD, e dei alguns atributos para cada um deles que vocês deveriam fazer. Então eu vou fazer esse diagrama aqui rapidinho. Tiveram alguns que ficaram muito bons, tiveram outros que nem tanto. Primeiro ponto que eu quero que vocês deem uma olhada com calma depois, teve muita gente que confundiu objeto e classe. Tudo que eu estou pedindo aqui é classe, não é objeto. Então você não colocaria um livro específico, tipo, você não colocaria aqui Crepúsculo ou Harry Potter. E Harry Potter ou Crepúsculo na biblioteca vai ser um objeto da classe livros. E no diagrama de classes é tudo abstrato, é tudo genérico, é o molde para criar os objetos depois no seu programa. Então vamos lá, deixa eu mudar aqui pro nosso programinha de fazer os diagramas. Vou pegar aqui o ML e o ML Class, que é o que a gente precisa. Então tá aqui, voltando aqui no exercício, uma classe para conter todos os itens, uma classe para o catálogo. Então vamos pegar aqui, eu vou pegar esse de 3 para o catálogo. Uma coisa que eu já vou começar a passar aqui para vocês é que nome de classe, isso vai ser uma convenção nossa, não existe nenhuma regra disso, mas convenção nossa. Eu vou repetir isso hoje durante a aula algumas vezes, mas é que a gente vai sempre usar... Tudo bem, Jaime, não tem importância não. Foi um erro meu, essa data tá para amanhã, mas não tem importância não, o prazo fica até amanhã. Eu vou fazer aqui a minha versão, vocês não devem entregar exatamente igual a minha versão. Eu acho até importante, quem depois quiser dar uma revisada lá no que submeteu, vai poder, não tem problema não, tá? Que eu estava falando, a gente vai sempre, nome de classe, a gente sempre vai pôr uma letra maiúscula nela, tá? Só para diferenciar. Existem algumas convenções de como nomear variáveis e classes, essas coisas, e isso muda um pouquinho de linguagem de programação para linguagem de programação, mas a gente aqui vai usar
vai usar a letra maiúscula para o início de nome de classe sempre. Tá? Então o catálogo aqui eu ainda não vou pôr nenhum atributo, mas eu posso já colocar aqui que eu tinha pedido algum. Deixa eu ver aqui na especificação do exercício se eu tinha pedido algum método. Não pedi nenhum método. Então deixa ela quietinha aqui no canto e a gente vai criar uma outra classe aqui que vai ter método, que vai ser a classe item, que essa classe vai ser a classe genérica que todos os itens da biblioteca vão herdar dela. E o que a gente precisa aqui? Eu tinha pedido um método, vou aproveitar esse aqui, eu tinha pedido um método emprestar, que vai receber o membro da biblioteca. Bom, como vocês estão na escola, vamos pôr aqui estudante. Eu vi que muitos de vocês colocou estudante como sendo a pessoa que vai pagar. Então aqui é um parâmetro, um objeto estudante da classe estudante. Viu que aqui estudante está com letra maiúscula, estudante aqui está com letra maiúscula? Isso é uma das vantagens de sempre usar a letra maiúscula pro nome de classe. Então, aqui já fica mais óbvio que eu tenho um objeto estudante. Toda vez que eu tenho dois pontos no Python, eu estou especificando o tipo. E aí o tipo é a classe estudante. Isso vai me retornar, vamos pôr aqui para ele retornar um datetime, que seria a data da devolução. Tá? Isso não importa muito o que você coloca aqui não. Datetime é uma coisa que faz sentido. Você na hora que empresta o livro, ele retornar a data da devolução para informar para o usuário, por exemplo. E devolver, eu não preciso receber nada, porque o item já vai saber quem foi que pegou. E vamos dizer que ele retorne aqui, no meu caso eu vou pôr um bool, um booleano, para ele dizer se devolveu dentro do prazo ou não. E aí vamos pôr aqui os atributos. Que os atributos que a gente tinha pedido? A gente tinha pedido se ele está disponível, eu não vou pôr acento, está disponível, que vai ser um booleano, verdadeiro ou falso, e um estudante que vai ser para quem que está emprestado. Puxar aqui embaixo, ele acerta e nossa classe item está feita de acordo com as especificações lá. Aqui, antes da gente passar para as especializações dessa classe item, a gente já pode definir melhor essa relação com o catálogo. O catálogo vai ser uma lista de itens. Inclusive eu vou trocar aqui, porque eu acho que eu não vou implementar nenhum método para o catálogo. Eu vou só trocar aqui para essa classe que só tem duas caixinhas, que é a que eu uso quando eu não tenho método, eu só tenho atributo. É só uma questão de organização. Poderia pôr de 3 caixinhas, mas não... Para manter mais organizado aqui, eu vou pôr só de 2. Alguém sabe me dizer qual vai ser o atributo que faz sentido eu colocar aqui no catálogo?
Alguma sugestão? Não, no catálogo, não é no item. O título faz sentido no item. Uma lista dos itens, justamente. E aí você poderia pôr simplesmente aqui itens list, tá? Mas eu vou pôr um pouquinho diferente, que daqui a 2 aulas vocês vão ver por quê. Eu vou pôr desse jeito aqui, list, e abrir um colchete, item. É assim que eu especifico que eu quero uma lista que todos os itens da lista sejam desse tipo aqui, item. Tá? E aí aqui a gente pode pôr a nossa relação aqui. Tá? Eu vou ter para cada um catálogo eu vou ter vários itens, então para asterisco, e aqui eu vou pôr uma outro tipo aqui só para ele poder me deixar mudar a seta. Eu vou pôr isso aqui é só uma associação, eu não estou fazendo, não estou agregando nem nada. Eu poderia declarar isso aqui como uma agregação, porque o catálogo é formado de uma lista de itens, mas aqui só para simplificar eu estou pondo só como uma associação. Isso vai muda um pouquinho como que a gente programa, mas agregação e associação podem ser vistas como duas relações, tipo, toda agregação pode ser vista como uma associação também, lembrando lá dos nomes dos tipos de relações que a gente tinha. Tá? Perdi vocês, pronto, voltei. Tá? Eu vou pôr o título logo aqui no item também, porque o título, todos os tipos de item vão ter o atributo título. Se a gente voltar aqui no... Se a gente voltar aqui no exercício, ó, todos tinham aqui o título. Você vê que os outros atributos, nem todos têm. Por exemplo, assunto, o CD não tem. Autor, o CD também não tem. O DVD também não tem. Então, assim, o único desses atributos que todos têm é o título. Então, o título faz sentido a gente pôr ele na classe mais abstrata, porque todos os itens têm esse atributo. Então, vou pôr aqui mais título. E esse título vai ser do tipo string. Aí só para corrigir aqui minha caixinha, eu vou puxar para baixo e ele vai fazer a... Pronto. Deixa eu ver aqui... Tá, o 1 e o asterisco. O 1 e o asterisco, eles dão a cardinalidade da relação. Ou seja, quantos itens dessa classe se relacionam com quantos itens dessa classe. Para cada um catálogo, eu tenho vários... Para cada um catálogo, eu tenho vários itens. E aí é isso que esse 1 e o asterisco tem. Se para um catálogo eu tivesse 10 itens, eu colocaria um 10 aqui. Se eu tivesse, para cada item pode estar em 2 catálogos, eu teria o 2 e o asterisco. Então ele só dá essa relação de cardinalidade entre os dois. Quantos de cada um se relacionam com quantos do outro. Deu para entender, Isaac? Tá? Essa cardinalidade, ela só faz sentido explicar ela nas relações de agregação, associação e composição, tá? Para herança não faz sentido isso aqui. Para herança a gente tira isso aqui, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer as heranças
que vão ser os demais, as especializações do item. O item é a classe abstrata para itens da biblioteca e a gente vai ter as especializações, que vai ser o livro. Quais são os atributos que o livro vai ter? Então, voltando lá para o livro, tem título, a gente já colocou lá na classe abstrata, porque todos tinham. Ele vai ter autor, assunto, data de publicação e o ISBN. Então, aí ele tem aqui autor, que vai ser uma string. Que mais? Assunto. Assunto, data de publicação e ISBN. O que eu fiz aqui? Assunto, pode ser uma string também, ou poderia ter classes para os assuntos, uma classe assuntos e criar objetos assuntos e ter isso aqui, mas por enquanto eu vou deixar como string, só que é mais fácil. Data, publicação, esse cara aqui eu vou pôr um datetime, e por último o ISBN. E aí a gente tem que só confirmar aqui como é que é o código ISBN. O ISBN ele é só numérico. Então, como ele é só numérico, a gente poderia guardar ele como um inteiro. Ele não fala aqui, mas quando abrir os exemplos, ele dá aqui, ó, o exemplo ele dá só numérico. A gente pode guardar como numérico, como inteiro ou como string. Eu vou preferir guardar como string, porque se esse código ficar muito grande, às vezes o tipo inteiro ele pode truncar, o inteiro ele vai até uma certa precisão só. Se bem que o inteiro não, o float que teria até uma certa precisão. Mas eu vou guardar como string porque aí não limita o tamanho do número. O inteiro poderia ser limitado, porque o inteiro ele tem um valor máximo que ele pode guardar. Então a ISBN eu vou deixar como string também. Então a gente fez aqui o livro. Qual relação que o livro vai ter com que outra classe? Aí essa eu quero que vocês respondam. Alguém? Ele vai herdar do item. Então eu vou pegar aqui do livro para o item. Posso tirar esses asteriscos daqui, que eu não preciso disso. E aí, se eu voltar aqui na seta, eu vou usar esse aqui, essa extend, que ele vai me dar as opções que eu quero, que é a seta branquinha, tá? Pronto. Então ele herda ali do item. Então essa seta branquinha quer dizer que ele está herdando aqui do item. E eu posso fazer uma cópia aqui dele para os outros. Qual que vai ser meu próximo? A revista, que vai ter edição, assunto e data de publicação. O assunto já está. Data de publicação já está. Vamos mudar aqui o nome. Revista. Não tem autor,
mas tem qual que é? A edição. Edição, e edição faz sentido guardar como inteiro. Edição, primeira edição, segunda, terceira, assim por diante. Edição, assunto, data de publicação e não tem o ISBN em revista. Então tá aqui. E aí a relação vai ser a mesma. Pega aqui da revista pro item, vai ser, eu vou pôr aqui nessa extend, só para ele me dar a opção das setinhas, eu pego uma seta branca e nada do lado de cá. E apago esse texto aqui do meio. Vamos para o próximo, Ctrl C, Ctrl V para copiar ele aqui, para usar de base. O próximo, se eu não me engano, vai ser o DVD. E o que tem aqui no DVD? Título, assunto, diretor e gênero. Então o assunto já está aqui, eu vou deixar o diretor vai ser uma string. E o gênero também, do mesmo jeito que eu falei do assunto, o gênero poderia ter uma base de dados de gêneros ou ter objetos gêneros e usar eles. Mas no caso aqui eu vou pôr só string para a gente escrever. E por último, já vou pôr o CD aqui, que a gente faz a relação do CD e do DVD de uma vez só. O CD, e o CD vai ter artista, gênero e faixas. Artista, uma string também, gênero e faixas. Aqui eu quis dizer o número de faixas, tá? Então eu vou pôr um inteiro. Mas se você interpretou de outra maneira, não tem problema não. Realmente não está muito claro aí o que eu quero com esse faixas, não. E aí vamos pôr as relações aqui dos dois. Então a relação do DVD, vou mudar aqui para o extend. Essa seta aqui vai ser uma setinha branca. Essa seta nada, não, tá para o lado contrário. Para cá branca e para cá nada. E a gente apaga esse texto. E por último aqui do CD pro item, mesma coisa. Setinha branca, nada, e apaga esse texto. E tá feito o nosso diagrama de classe. As faixas poderia ser, no caso aqui eu coloquei, deixa eu pôr os dois aqui. Eu vou pôr N faixas, para a gente dizer qual que é o número de faixas. E eu vou pôr aqui um outro atributo, nome faixas. Aí esse atributo eu vou pôr uma lista de strings, porque aí a gente pode pôr o nome de cada música. Tá? Ficou meio ambíguo mesmo o que eu queria com faixa. Pode ser um, pode ser o outro. Então esse N faixas aqui vai ser quantas músicas tem no CD e o nome faixas vai ser a lista do nome das músicas que tem no CD. Tranquilo, gente? Era isso aqui, mais ou menos, que era para vocês terem feito, tá? Alguma dúvida disso aqui? Eu não vou pedir diagrama de classe para vocês de novo durante as aulas. Daqui para frente a gente vai partir direto para o código.
Eu acho que hoje talvez eu faça mais um diagrama de classe com vocês para um dos exercícios, mas assim, eu não vou passar nenhum exercício para vocês que peça diagrama de classes, nem nenhum dos trabalhos, nem nada, eu vou pedir diagrama de classe para vocês. Talvez eu use diagrama de classe para explicar uma coisa ou outra, mas eu não vou cobrar isso de vocês, porque não, para mim, no meu ponto de vista, isso aqui não é um conteúdo que tão útil assim. O importante é vocês entenderem os conceitos que a gente usou aqui. O que significa a herança, qual a relação aqui entre catálogo e o item, por que eu usei esse tipo de relação, os conceitos aqui de herdar, que aqui então esses métodos aqui, ó, disponível, esses atributos disponível, estudante e título, e esses métodos emprestar e devolver, todo mundo aqui embaixo, o livro, a revista, o DVD e o CD, possui esses métodos também. Isso é importante de vocês entenderem. Então se eu vier aqui num objeto do tipo livro, por exemplo, eu tenho lá a minha biblioteca e eu tenho o livro Harry Potter. E eu tenho lá esse livro instanciado com essa classe aqui. Isso não aparece aqui no diagrama de classe, mas no uso do código eu vou ter. E aí eu tenho lá o livro Harry Potter. E eu quero emprestar o livro Harry Potter, eu vou poder chamar o método item, que não vai estar escrito aqui na classe livro, mas a classe livro vai ter herdado esse método aqui da classe item. Tá? E essa relação de abstração e especialização da herança é importante vocês entenderem, e a gente vai ver isso na prática. Na aula que vem, a gente vai ver essa parte, a gente vai fazer herança na prática no Python. Tá tranquilo até aqui? A gente pode seguir para o conteúdo de hoje. Alguma dúvida? Então vamos continuar. Então nossa aula de hoje, antes de eu entrar no conteúdo da aula, deixa eu confirmar se está tudo gravando direitinho, tá? Nossa aula de hoje, a gente vai ver classes e objetos no Python. Como que a gente cria classes e objetos em Python. E eu quero que todo mundo abra o Colab agora e crie um notebook aí vazio, que eu quero que vocês vão fazendo junto o que eu vou fazer aqui. Eu ainda não estou com a nossa plataforma pronta. A minha expectativa é que para a próxima aula a gente já tenha, e aí na próxima aula eu apresento ela para vocês. Mas hoje a gente vai usar o Colab, tá? Então, as classes, elas são declaradas com o comando class. Que nem a gente tinha o comando ou palavra-chave, a gente não tinha o def para declarar funções. Na classe a gente tem o class. Isso aqui é um exemplo de uma classe vazia. Essa classe aqui não faz nada, ela não tem nenhum atributo, ela não tem nenhum método. E a gente vai implementar ela. Então, abram aí o Colab, que eu quero que vocês façam essa classe vazia. A gente vai tratar o Colab um pouquinho diferente nessa aula, tá? Eu não vou sair rodando em célula nova a cada coisa. Eu vou ter uma classe que a gente vai implementar e testar, e aí vou ter só duas células. A célula que eu vou estar fazendo a classe e a célula que eu vou estar testando ela, tá? Então eu já vou começar aqui em cima. A gente já vai pôr um título aqui que vai ser a minha classe vazia. Tá? Então aqui, lembra a palavra-chave class, o nome da classe. E aí quando você der Enter aí no Colab, ele já automaticamente vai fazer a indentação para você, porque ele está entrando no bloco dessa classe. Só que eu não quero nada dentro dessa classe. O que eu uso? Eu mostrei isso para vocês brevemente no semestre passado, mas o que eu uso quando eu quero deixar um bloco vazio? Eu não posso deixar ele vazio porque senão o Python vai se confundir com relação à indentação.
que palavra que eu uso para deixar um bloco vazio? Por exemplo, se eu quisesse deixar um for vazio ou uma função vazia, que palavra-chave que eu uso aqui para deixar vazio? Quem lembra? O pass. Então, o pass é a palavrinha mágica para o Python para dizer eu não quero nada aqui dentro. Tá? Então, eu criei essa classe aqui. Tá? E vazia com V maiúsculo é minha classe. E eu posso usar essa classe para criar objetos. Vamos voltar aqui no slide. Espera aí, eu vou dar um minutinho só para vocês criarem a classe aí de vocês. E aí a gente volta lá no slide. Mateus, não é obrigatório começar com letra maiúscula, mas a gente vai combinar aqui, convenção nossa, que a gente sempre vai pôr ela com letra maiúscula, tá? Isso é convenção. Não existe nenhuma regra. As regras do nome de classe seguem aquela mesma regrinha lá das nossas primeiras aulas do semestre passado, das regras de nome de variável, tá? E aí a gente vai usar maiúsculo para classe e minúsculo para o resto, só para a gente diferenciar. Toda vez que for um objeto, a gente vai pôr uma letra minúscula na primeira letra, e toda vez que for uma classe, a gente vai pôr uma letra maiúscula para a gente não confundir classe com objeto. Pode diminuir, Gabriel. Lembra o parâmetro lá de organização, isso aqui conta como organização. Como a gente está combinando de usar maiúscula, então conta. O star maiúsculo não. É óbvio que um minúsculo eu não vou tirar ponto por conta de um minúsculo. Mas se for junto com outras coisas, pode causar a redução da nota sim. Tá? Então, vamos continuar aqui, voltando para o slide. Então, uma classe vazia, sem nenhum atributo ou método. Como que a gente inicializa um objeto com aquela classe? A gente usa o método de inicialização da classe. Mas aí você me pergunta, mas professor, eu não criei nenhum método na minha classe, a minha classe está vazia. O Python cria para você. Mesmo que você não declare o método de inicialização, que inclusive foi o que o Nicolas falou aí, agora a gente não vai ver por enquanto o método de inicialização, mas tem como você criar seu método de inicialização, mas se você não criar seu método de inicialização, o Python cria para você. E aí você vai usar. E aí como que você chama o método de inicialização da classe? Desse jeito aqui, ó, a gente chama o nome da classe, classe vazia com V maiúsculo, e põe 2 parênteses. Lembra que o método é uma função. Para eu executar uma função, eu tenho que chamar o parêntese aqui depois para passar parâmetros, ou se eu não tiver nenhum parâmetro, só deixar os dois, abrir e fechar o parêntese, para ele saber que é para ele executar aquela função. E aí o retorno, o resultado do método de inicialização, ou seja, o que essa função aqui vai retornar, é o seu objeto criado com aquela classe. Então, aqui nesse exemplo, quando eu executo aqui vazia com V maiúsculo, abre e fecha parênteses, ele vai criar um objeto dessa classe vazia, e aqui ele vai armazenar, eu estou aqui com o operador de atribuição, vai armazenar nessa variável aqui vazio. E aí aqui embaixo, se eu vier imprimir o tipo dessa variável vazio, ele vai me dizer que o tipo dessa variável vazio é uma classe
do tipo main.vazia. Main é só ele estar dizendo que está no arquivo principal do Python. Se eu tivesse essa classe guardada em outro arquivo, ele talvez mudasse isso aqui. Mas é uma classe do tipo vazia, tá? Então, é dessa maneira aqui que você cria objetos. Então, isso aqui é a planta do objeto, é a classe, é o que define. A classe é como a estrutura do objeto, e aí, a partir dessa estrutura, você pode criar quantos objetos você quiser daquela classe. Aqui eu estou criando um só, mas eu poderia criar mais de um. Então, voltando aqui para o Colab, a gente pode criar um objeto vazio com a classe vazia. Então, esse cara aqui, vamos fazer o mesmo teste que eu fiz lá no slide. Se eu imprimir o type de vazio, ele vai me dizer que é da classe vazia, tá? Se essa classe tivesse métodos e atributos aqui definidos, eu poderia usar esses métodos e esses atributos. Mas no caso aqui ela não tem, porque é uma classe vazia. E eu posso criar mais objetos dessa mesma classe. Vamos criar um V2 aqui também dessa classe. Esse cara aqui é um outro objeto vazio. Tá? Eu poderia criar quantos eu quisesse. A classe é uma só, os objetos você pode criar quantos você quiser. Tudo bem até aqui? Quero que vocês façam esses testezinhos aqui. Vou dar um minutinho. O que vocês acham que vai acontecer se eu tentar acessar um atributo? Então vamos pegar aqui, deixa eu deletar esse segundo vazio aqui, não. Vou deletar esse segundo vazio. O que vocês acham se eu tentar acessar um atributo? Eu quero acessar o atributo A dessa objeto da classe vazia. Vai dar erro. Que erro que vai dar? Vai dar um attribute error. Ele vai reclamar. Vazia. Esse objeto da classe vazia não tem atributo A. E a gente pode criar esse atributo nesse objeto? Pode. Então, se eu vier aqui, antes de tentar acessar ele, vazio.a e pôr um valor 10 nesse atributo, ele vai funcionar. Tá? Então, você pode criar, o Python ele tem essa característica, isso aqui é uma característica muito, muito específica do Python. O Python ele te permite criar atributos em objetos de qualquer lugar. Qualquer lugar do seu código, você pode criar atributos no objeto, tá? Outras linguagens não te permitem. Tem outras linguagens que os atributos têm que estar todos declarados aqui na declaração da classe. O Python não. O Python ele é mais aberto com isso. Então aqui, ó, esse objeto aqui ele já não está mais tão vazio, porque agora ele tem esse atributo A. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como checar se um objeto tem um atributo ou não. Existe uma funçãozinha no Python que permite você conferir se o objeto tem aquele atributo ou não antes de tentar acessar para não dar erro. Ou você pode usar uma estrutura try except e esperar o attribute error. E se der o attribute error, você faz alguma coisa, se não der, você acessa ele. Então,
Tá aqui, é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Se eu tentar acessar um atributo que o objeto não tem, ele vai dar o atributo error, vai dar esse erro. Mas eu posso criar esse atributo de qualquer lugar do meu código. É só eu atribuir um valor a esse atributo que o Python cria ele para mim. Então lembra aqui, o operador de atribuição é do mesmo jeito que eu criava variáveis, eu posso criar atributos dentro de objetos. Então aqui é o objeto, é a variável, esse nome vazio aqui é o nome de variável que guarda aquele objeto, pontinho, o nome do atributo, e aí se eu der o operador de atribuição, ele vai criar esse atributo para mim, e aí daí para frente eu posso acessar esse atributo. Tá? Só que aqui, esse atributo só afeta aquele objeto específico que eu atribuí. Deixa eu voltar aqui no... Isso aqui é importante. Voltar aqui no Colab, eu vou criar aquele V2 de novo. Então, V2 vai ser algo da classe vazia, tá? Deixa eu executar aqui de novo esse de cima, e aí eu executei aqui o V2 da classe vazia. Se eu tentar acessar aqui V2.a, tentar acessar o atributo A do objeto V2, o V2 não tem, porque eu só criei esse atributo A no objeto vazio, eu não criei no V2. Quando eu edito um objeto, eu não afeto a classe, tá? É a mesma coisa, eu tenho um prédio, e aí o prédio tem a planta dos apartamentos. Todos os apartamentos são iguais, tem a mesma planta. Tá? Eu construí o prédio inteiro usando a mesma planta para cada apartamento. Se eu reformo um apartamento, eu não afeto os outros apartamentos. Os outros apartamentos continuam na planta original. É a mesma coisa aqui. A planta é a classe e o apartamento é o objeto. Então, se eu construo todo mundo igual, mas altero um, eu não estou afetando os outros. Eu só estou afetando o que eu alterei. Tá? Isso é importante de vocês entenderem que quando eu edito um objeto, eu não afeto a classe e eu não afeto os outros objetos da mesma classe. Tem como afetar, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Tem um jeitinho que dá para amarrar isso se você quiser, se for o seu problema, peça isso, mas a gente não vai entrar em explicar como que faz isso. Provavelmente nesse curso a gente não deve entrar nisso. Tá? Então, se a gente tentar acessar um atributo que não existe, o Python levantará um attribute error. Porém, é possível criar ou alterar um atributo de fora dos métodos da classe. Não precisa estar lá dentro dos métodos da declaração da classe para criar ou alterar atributo, como em outras linguagens é obrigatório você estar. Tranquilo? Pessoal, qualquer momento vocês podem me interromper, tá? A gente tá lidando com conceitos complexos. Então, vou continuar. Vamos ver um pouquinho mais sobre os métodos e atributos, como é que a gente declara eles e como que a gente usa eles. Vamos começar com o método, tá? Então, o método, a gente declara eles dentro da declaração da classe na forma de funções. Então, a gente vai ver, lembra lá que a função a gente declarava com a palavra-chave def? A gente faz a mesma coisa para os métodos. Aqui, ó, dentro da declaração da classe, eu indento o meu código, ponho a palavrinha def e crio o meu método aqui. Nesse caso aqui, eu criei um método, eu tenho uma classe ponto e eu criei um método reset. O que esse método reset faz? Ele cria dois atributos, o atributo x e o atributo y, e coloca o valor 0. Aí aqui... oxe, travou o vídeo. Só um instante, gente.
por que que o vídeo travou. Pronto, destravou. Apareceu aí para vocês o slide certo? Voltou. Tá, então vamos voltar aqui. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma classe ponto, eu chamei aqui, coloquei em inglês point, e eu criei um método reset. Esse método reset, ele recebe um parâmetro que é o parâmetro self. Já já eu vou falar do self, tá? E aqui eu faço alguma coisa com esse com esse parâmetro, com esse objeto self. O que é esse parâmetro self? Inclusive eu devia ter começado a explicação por ali. Ainda bem que o slide travou e eu tive de voltar. O self é o próprio objeto que está executando aquele método. Então vamos enxergar aqui. Eu tenho a classe point, e aí na classe point eu criei o objeto point, que é esse objeto aqui com P maiúsculo. A classe é com P maiúsculo e o objeto é com P minúsculo. Quando eu venho aqui e chamo point.reset, eu, a partir desse objeto aqui, point, eu estou chamando o método, essa função reset. E aí esse self aqui é justamente para é uma referência para o meu objeto, para o objeto que está chamando aquele método. Então, quando aqui de dentro do método eu altero alguma coisa no self, eu estou alterando ela no objeto que tem aqui fora, tá? Eu tô mudando alguma característica do objeto e não da classe. Eu estou fazendo alguma alteração no objeto. O que esse método reset aqui está fazendo? Eu estou criando um atributo x no objeto e eu estou criando um atributo y no objeto e pondo o valor 0 no x e o valor 0 no y. Deu para entender o que é o self? Alguém tem dúvida do self? Então o self é a mesma coisa que o point aqui fora quando eu chamo point.reset. Se eu tivesse um outro objeto dessa mesma classe e eu chamasse o reset desse outro objeto, o self seria esse outro objeto. Então vamos testar isso aqui no Colab. Então vou criar aqui um outro bloco, essa classe ponto. E aí class point, e eu vou ter o método reset, que vai receber o parâmetro self. Eu vou alterar o atributo x do self e o atributo y do self. Tá? Então essa aqui é a minha classe. Dá um minutinho aí para vocês escreverem a classe aí de vocês, igual que eu fiz. E aí aqui eu vou usar um nome diferente, eu vou chamar de P1, tá? O meu ponto aqui. Eu vou criar um objeto P1 dessa classe point. E se eu vier aqui, por exemplo, P1.x, quem sabe me dizer o que vai acontecer se eu tentar acessar aqui o P1.x? Já a gente fala da função reset, tá? Se eu tentar acessar aqui o x, ele vai dar um attribute error, porque na classe por si só, quando eu crio a classe, ele não está criando nenhum atributo nem nada. A função reset é um método dessa classe que vai fazer duas alterações no objeto e chamar esse método. Quais vão ser as alterações? Se ele tiver o atributo x, ele vai passar o valor para 0. Se não tiver, ele vai criar o atributo x com o valor 0. A mesma coisa para o y, para o atributo y. Então, o reset é um método dessa classe.
Então, todos os objetos dessa classe vão ter esse método. Então, se eu chamar aqui p1.reset, agora quando eu tentar acessar ali o x, ele vai ter um valor de x. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? No p1point, ele só está criando. Só que ele está criando essa classe meio que vazia. Essa classe aqui, na hora que ele cria aqui com o método de criação da classe point, eu não defini o método de criação aqui em cima. Então, ele não vai ser exatamente uma classe vazia, porque ela vai ter esse método reset. Mas ela não vai ter nenhum atributo, porque esse método não foi executado nenhuma vez. A gente já vai falar do init. A gente ainda não chegou no init, tá? A gente só está vendo... O init é para eu dizer para o Python como que eu quero que o objeto seja criado. Mas a gente ainda não chegou nesse ponto do init. Não sei quem que falou aí de init. Então aqui, quando eu crio dessa maneira aqui, eu não estou criando nenhum atributo, porque eu não tenho o método de inicialização aqui dentro. Então, se eu tentar acessar o x antes de chamar o método reset, não vai ter x. Mas se eu tentar acessar ele depois, eu vou ter x. Então, aqui vai dar erro, porque eu tentei acessar antes do reset. Deixa eu comentar fora esse print. Quando eu comento, ele não executa. E aí, quando eu comentei, ele passa a executar ali e ter o valor 0. Tá? Eu quero que vocês entendam aqui como que funciona o reset. E aí, uma coisa importante aqui, ó, o reset, ele recebe o parâmetro self como... Ele recebe o self como parâmetro. Só que eu não preciso passar o self aqui quando eu chamo, tá? Toda vez que eu chamo um método de um objeto, o Python automaticamente vai pegar esse P1 aqui e vai jogar ele aqui como o primeiro parâmetro, que vai ser o self. Então, o P1 vira self aqui dentro do método. Se eu tivesse um segundo ponto, vou criar um P2 aqui. Então, eu dou um P2.reset. Então, quando eu chamo aqui P1.reset, o self é o P1. Quando eu chamo P2.reset, o self é o P2. Então, o que determina quem é o self é quem eu estou usando aqui para chamar o método. Sim, o self ele é sempre dentro da classe, dentro da declaração da classe, que é onde você vai declarar os métodos. O self é sempre uma referência ao objeto que você está usando. Tá? Eu acho que o slide congelou de novo. Congelou. Vocês estão me ouvindo? Foi só o slide ou foi a chamada que congelou? Tá, acho que agora descongelou. Tá, pronto, descongelou. Mas eu não tinha alterado nada aqui não, já estava nesse ponto aqui. Então, ó, importante, o self, ele sempre vai ser, ó, esse cara aqui que está antes do ponto. Seja quem eu pôr aqui antes do ponto, vai ser o self aqui dentro do método. Tá? Deu para entender isso? E o self eu não preciso passar. Se eu tivesse mais parâmetros, eu poderia passar. Vamos criar um outro método aqui que eu tenho mais parâmetros. Então aqui, o def, eu vou criar um método setXY, tá? Que vai ser um método que eu vou poder passar o valor de x e o valor de y, e ele vai gravar esses valores nos atributos. Então, sempre o primeiro parâmetro é o self. Todo método que você for declarar,
O primeiro parâmetro sempre vai ser o self. E aí eu vou ter o parâmetro x e o parâmetro y. E aqui eu ponho que self.x vai ser igual ao valor x que eu passei ele em cima como parâmetro. E o self.y vai ser igual ao valor y que eu passei como parâmetro. Tá? Agora aqui, no lugar de chamar o reset, eu posso chamar um set xy. E aí o método self.xy tem 3 parâmetros aqui, self, x e y. Mas lembra que o Python sempre passa o self automaticamente. Eu não preciso dizer quem é o self. Eu só preciso dizer quem são os demais parâmetros. Eu vou pôr aqui 10 e 5. E vou pôr ele para imprimir de volta aqui os dois. Então ele vai imprimir o P1x e o P1y. O P2, eu não vou fazer nada com ele, vou só imprimir aqui o x e o y dele. Então, P2x, P2y. Se eu executar esse aqui agora, ó, na hora que ele imprimiu o P1x e o P1y, o P1x foi 10, porque eu chamei os 7xy aqui, e os 7xy sobrescreve o valor do atributo x, e 5, porque ele sobrescreve o valor do atributo 5 e eu passei 5 aqui para o y. Tá? O P2 não foi afetado. Mesmo que eu tivesse criado ele aqui em cima, ó, antes do 7xy do P1, o P2 não é afetado, porque o P2 é outro objeto. Tá? Se eu chamar aqui P1.reset, ele volta para 0, 0, que é voltou para 0, 0. Tá? Então, o atributo, ele vai, o método, esses dois métodos aqui, sobrescrevem os atributos desses objetos. Tá dando para entender até agora, gente? É importante que, se vocês não estiverem entendendo, perguntarem, tá? Vamos lá, vamos repetir. A gente tem dois métodos aqui, tá? A gente tem o método reset e o método setXY. Os métodos, eles sempre recebem pelo menos um parâmetro. Sempre. Todo método de uma classe. O método é uma função, só que é uma função dentro da classe. E ela sempre vai receber o self. Quem é o self? O self é o objeto que chamou aquele método. O método se chama objeto.método. O self vai ser sempre o objeto que chamou. Os demais parâmetros é você que escolhe. É o caso aqui do XY, do 7XY. O 7XY eu especifiquei que ele tem dois parâmetros. Ele tem o parâmetro x e o parâmetro y. Além do self, que o self sempre tem. E aí, quando eu chamo aqui p1.7xy, eu tenho que passar o x e o y. O self é o Python que cuida para mim. Ele vai pegar aqui o p1, jogar aqui no self e vai executar com o self sendo p1. O self ele vai apontar para p1. E o x e o y eu passei aqui como parâmetro. O x eu passei 10, então ele vai pegar esse x aqui por o valor 10. E o y eu passei o valor 5, ele vai pegar esse y aqui por o valor 5 e executar aqui. E aí ele vai pegar aqui, quem que era o self? Era p1. Então ele vai pegar p1.x e pôr o valor x, o x é 10. Então ele vai pegar p1.x e pôr o valor 10. p1.y e pôr o valor, no caso aqui 5, vai pegar p1.y e pôr o valor 5. Tá? Então é isso que ele está fazendo aqui. Então você sempre interpreta o self como sendo o objeto que está chamando aqui o método, a função. Certinho?
quase na hora do intervalo, mas acho que a gente pode avançar mais um pouquinho antes de ir para o intervalo. Chamando métodos, a gente já viu, você usa a sintaxe, o nome do objeto, ponto, o nome do método, parênteses, e aí se você tiver parâmetros, você vai passar esses parâmetros aqui dentro dos parênteses. Se você não tiver, você deixa em branco, é o caso aqui do reset. O reset não tem parâmetros, o único parâmetro do método reset é o self, e o self é o Python que cuida para você, você não precisa se preocupar em passar o self. Tá? Esse slide está errado, eu vou pular ele. Esse também, eu vou pular os dois. Tá, esses dois slides aqui, inclusive eu preciso alterar antes de mandar para vocês. Eu achei que eu tinha corrigido isso aqui, mas tá uma coisa que eu não quero explicar para vocês agora, porque eu acho que é complicado demais à toa. Por que o print pre1 já não imprime o x e o y? Porque eu não falei para o Python que é isso que eu quero que ele faça quando ele imprime o P1. Porque eu tenho que dizer para o Python, existe uma maneira de eu dizer para o Python o que eu quero que ele imprima quando eu imprimo um objeto. Mas o comportamento padrão do Python, quando eu imprimo um objeto, é só dizer o tipo daquele objeto. Então aqui, quando eu der print P1, ele só vai me dizer aqui, ó, é um objeto da classe point nesse endereço de memória. Isso é o comportamento padrão do Python, tá? Toda vez que eu imprimo um objeto, ele vai me dizer a classe e o endereço de memória dele. Lembra que eu falei que é uma das maneiras de a gente saber se dois objetos são o mesmo ou não. Mas esse é o comportamento padrão do Python. Para ele imprimir o x e o y, ou eu tenho que ir lá acessar o x e o y, ou eu tenho que ensinar para o Python que quando for imprimir aquele objeto, tem que imprimir de tal maneira. Eu não vou ensinar isso para vocês, mas existe. Mas por padrão, quando você dá print P1, porque assim, imagina que você tem um objeto, esse objeto aqui é simplesinho, ele tem 2 atributos só. Mas imagina que você tenha um objeto, sei lá, com 100 atributos. Tem situações que você vai ter. E aí, se o Python fosse imprimir todos os atributos, ia ficar confuso. E não é o uso normal você imprimir direto o objeto. Você imprime atributos do objeto, normalmente. Tá, Manuel, se tiver ficado com alguma dúvida, você fala aí, eu volto. Alice, o self é mais ou menos isso. O self eu tenho aqui essa variável, vamos pegar o caso do P1, tá? Vamos pegar só o P1, esquece o P2 aqui, vou até comentar o P2 fora. A gente está olhando só para o P1. Então, só para essas 3 linhas aqui que alteram o P1. Aqui eu criei o P1, então eu criei um objeto da classe point e guardei nessa variável P1, tá? Aqui eu peguei esse objeto que está guardado na variável P1 e chamei o método dele setxy10 e 5. Quando eu chamo esse setxy10 5, ele vai executar essa função aqui. Vai executar essa função da seguinte maneira. O self vai ser o objeto que eu usei aqui para chamar. Então, é o objeto que está na variável P1. Então, ele vai pegar e colocar a mesma coisa que está aqui no P1, ele vai colocar aqui em self. E os demais parâmetros ele passa direto como qualquer outra função. Então, aqui o x vai pegar, assumir o valor 10 e o y vai assumir o valor 5. O self, ele é a mesma coisa que o P1, porque foi o que eu chamei, o objeto que eu usei aqui para chamar. Então, aqui quando eu faço self.x igual a 10, que é o que está aqui nessa variável x, eu estou fazendo p1.x igual a 10.
Quando eu faço self.y igual a y, que é 5, é a mesma coisa que fazer p1.y igual a 5. E aí aqui embaixo, quando eu acesso p1.x e p1.y, ele vai ter o valor que eu atribuí a eles dentro aqui do método. Não funciona, Alice, porque é um... E o slide congelou de novo. Vamos ver se eu consigo descongelar. Pronto, descongelou. Não funciona, tá? Métodos você só acessa se você colocar o pontinho. Você poderia pegar essa função aqui para chamar desse jeito que você quer. Você teria que fazer algo desse tipo aqui, ó. Você põe ela aqui para fora, aí deixa de ser um método e passa a ser uma função. Então eu coloquei ela aqui fora, criei uma função 7xy e ela vai funcionar. Se eu pegar aqui 7xy p1 10 5, funciona do mesmo jeito, tá? Só que isso não é o jeito certo de fazer. O jeito certo de fazer é deixar ela aqui dentro como método. Mas é equivalente. Tá? Pessoal, vamos para o intervalo. Alguma dúvida mais? Se não tiver, vamos para o intervalo e aí 4h25 a gente volta. Eu vou deixar aqui nesse código, se alguém quiser apreciar ele aí durante o intervalo. Tem que Alguém mais não está me ouvindo? Ou alguém está me ouvindo? O pessoal que está na sala está me ouvindo? Pessoal da sala, tá me ouvindo? Alguém dá um oi aí no chat. Então, o pessoal que está aí online, só dá um minutinho que... Voltando aqui para o slide, eu dei uma corrigidinha rapidinha. A gente meio que já viu isso no início da aula, mas só para assentar aqui melhor o conteúdo. Atributos. Então, a gente viu criação de métodos e, consequentemente, de atributos também. Mas atributos a gente tem duas maneiras de criar ou alterar valores de atributos. A gente pode usar dentro dos métodos, usando o parâmetro self,
Então, dentro do método pelo self, a gente consegue alterar os atributos do objeto que chamou aquele método, ou fora dos métodos e da classe, diretamente acessando acessando o atributo daquele objeto. Então, eu tenho aqui o objeto vazio, ponto A, e eu guardei o valor 10 ali dentro daquele atributo vazio, ponto A. Então, a gente dinamicamente, direto pelo objeto, a gente consegue declarar ou alterar o valor de um atributo. Tá? Então, só para relembrar isso aqui, a gente pode sempre acessar, declarar ou editar atributos dessas duas maneiras. E acessar, a gente já viu também, a sintaxe objeto.atributo. Dentro dos métodos a gente faz self.atributo, fora o nome do objeto, ponto, o nome do atributo. Então aqui, por exemplo, pointx.x me pega o valor do atributo x desse objeto point. Certo? Vou abrir uma imagem aqui. Isso aqui é o que vocês têm que ter entendido da aula de hoje. Eu fiz esse esqueminha aqui, que é meio que, vamos dizer, anatomia de uma classe, de um par classe e objeto no Python. O que a gente tem aqui? Dentro desse quadrado laranja inteiro aqui, a gente tem a declaração da classe. A gente vai dar o nome da classe, descrever todos os métodos, os atributos aqui dentro desse bloco que está delimitado aqui nesse nosso esqueminha pelo quadradinho laranja. Os quadradinhos azuis são declarações de métodos que ficam dentro da declaração de classe. Tá? A gente, no caso aqui, a gente tem dois métodos, o método reset e o método setXY. Observem que todos os métodos dentro das classes vão receber o primeiro parâmetro, vai ser sempre o self. A gente já viu. E o self, ele é uma referência a esse cara aqui de fora, que é o objeto que está chamando aquele método. Esses métodos podem ou não receber mais parâmetros além do self. O caso aqui, o reset não tem nenhum parâmetro além do self. O setXY tem. E aí o reset aqui, ele declara dois atributos, declara ou edita dois atributos do self a partir de valores internos lá dele. Ele tem aqui o 0 e o 0. E no caso aqui do setXY, ele pega o x e o y a partir dos parâmetros que passou. A única diferença entre esses dois métodos é isso. O reset usa um valor interno e o setXY usa um valor que é passado pela chamada do método. E a chamada do método está indicada aqui em roxinho, no caso aqui rosa, né? Está indicada aqui nesse rosa. Então aqui quando eu chamei o setXY tem dois parâmetros além do self e eu tenho que passar esses dois parâmetros. O reset não tem nenhum além do self, eu não preciso passar nenhum parâmetro. E lembra, de novo, vou repetir mais uma vez. O self, você não precisa passar ele para a função. O Python cuida disso. Toda vez que você declara uma função como método, o self, quem vai cuidar de passar para aquela função é o Python. Você só passa os demais parâmetros. Tá? Aqui em vermelho a gente tem a instanciação do objeto, que é quando você cria o objeto. Você usa o método de inicialização da classe para criar o objeto. Isso mesmo, o self ele é o próprio objeto da classe. Então aqui, por exemplo, quando eu chamo point.setXY, o self é o point. Quando eu chamo point.reset, o self é o point. Lá no nosso exemplo aqui, ó, vamos pôr o P2 aqui de volta. Quando eu chamo p2.reset, o self é o p2. Quando eu chamo p1.setXY, o self é o p1. Então é sempre o cara que está aqui antes do ponto
na hora que eu vou chamar o método. Então aqui a gente tem a instanciação, que é quando você cria o objeto, você chama o método de inicialização da classe, você tendo definido esse método aqui em cima ou não, tá? E o point.reset é uma chamada de método também, e aqui embaixo nos quadradinhos verdes a gente tem o acesso a atributo. Você pode acessar atributos tanto fora da classe, dos métodos aqui, quanto dentro. Se eu desse aqui, colocasse aqui, criasse mais uma função aqui, ó, vamos fazer isso. Vamos voltar aqui, eu vou criar um método aqui, def print point, imprima o ponto. E essa função vai receber só o self como parâmetro, e aí aqui dentro eu vou pôr um print self.x e o self.y, tá? A partir do momento que eu crio eu tenho que executar de novo esse bloco aqui, ó, que eu alterei a classe, e eu tenho que executar isso aqui de novo para recriar esses objetos agora com esse método, tá? E aí no lugar de eu dar aqui print p1.x, p1.y, print p2.x, print p2.y, eu posso agora dar p1.print point e p2.print point. Ó, agora ele fez a mesma coisa, só que agora a função de imprimir, eu criei um novo método aqui dentro que só acessa os atributos. Eu não estou mais editando esses atributos dentro da classe, eu estou só acessando, dentro do método, eu estou só acessando eles com esse método aqui, printPoint. Tá? Eu vou dar um minutinho aí para vocês fazerem adicionarem esse método aí no exemplo de vocês. Então vejam, quando eu fazia o print fora, eu colocava p1.x, p1.y, p2.x, p2.y. Quando eu estou imprimindo aqui dentro do método, eu já uso o self. Que aí quando eu chamo aqui p1.printPoint, o self vai ser o p1. Quando eu chamo p2.printPoint, o self vai ser o p2. Certinho? Vamos voltar aqui no slide, tá? Olhem, cheguem em casa, deem uma olhada nesse diagrama aqui com calma, tentem entender essa dinâmica de quem vira o que cada momento, qual que é essa diferença, que isso aqui é bastante importante, tá? Vocês saberem diferenciar a classe do objeto, saber onde que vai parar cada coisa em cada chamada, tipo, quem vai ser self em cada momento, de onde que vem os parâmetros, isso é bem importante de vocês entenderem. Principalmente quem já estava com um pouco de dificuldade de entender isso lá de funções, que tinham alguns de vocês que estavam tendo um pouquinho de dificuldade lá em funções com os parâmetros, é importante vocês olharem isso com calma e se tiverem dúvida, mandem para mim ou para o monitor, tá? É bastante importante vocês entenderem isso. Tá? Não estava previsto aqui, mas como vocês já falaram várias vezes, eu vou falar de mais uma coisa aqui extra, vou adicionar mais uma coisa aqui extra nessa classe, que é a nossa própria função de inicialização. Eu já vi umas 3 vezes aí no chat alguém falar do init. Então vamos criar o init, que é essa função aqui, ó. Essa função aqui, quando ele chama, é a função init. Quando eu não declaro ela aqui na classe, o Python cria ela em branco automaticamente para mim por trás, sem eu ver. Mas eu posso criar ela aqui na mão. Como é que eu crio ela? Eu vou criar uma função com um nome bem específico. Qual que é esse nome?
é underscore, underscore, que é essa linhazinha, vocês vão apertar Shift e a tecla à direita do 0 aí no teclado. Eu vou pôr underscore, underscore, init, underscore, underscore. E aí esse cara vai receber o self também, tá? E aí aqui dentro, o que eu posso fazer? Eu posso criar o x e o y na hora que eu estiver criando o objeto. Deixa eu tirar aqui. Antes de eu pôr, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou criar mais um bloco aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, o P1 point, e tentar imprimir o P1.x, ele vai dar erro. Porque eu não chamei nenhum desses métodos que criam o x e o y. Então vamos supor que a partir do momento que eu criei o objeto, eu quero que ele já tenha um valor de x e de y. Para isso que serve esse método init, tá? Então aqui, ó, quando eu só criei o objeto e tentei acessar o atributo x, não existe o atributo x, porque eu não tenho esse método de criação que já inicializa o x para mim. Então é isso que a gente vai fazer agora. Aqui def init self. Vou deixar ele em branco aqui só um instante, só para ele parar de reclamar. Deixa eu ver. Gabriel, o que você está chamando aí de variáveis dentro do class, na verdade é dentro do objeto. Elas existem dentro do objeto, que é uma instância do class, é uma existência daquele class, e o self serve para acessar esses valores que estão dentro do objeto. Tá? Então aqui, ó, voltando aqui para nosso init, a gente pode inicializar ele self x igual a 0, y igual a 0. Tá? E aí aqui no reset eu não preciso mais... eu posso fazer uma outra coisa aqui dentro do reset. Dentro do reset eu posso chamar o init de novo para resetar. Então, eu posso chamar um método dentro do outro. Tá? Então, eu joguei esse código aqui de x igual a 0, y igual a 0 para o init, que aí na hora que eu criar o objeto, ele já vai ter o atributo x e y. E se eu quiser resetar, eu só vou reexecutar o init. Aí agora, ó, se eu tentar aquilo de novo, vamos pôr num P3 aqui. Dar um P3 point e tentar imprimir P3.x, agora ele não vai dar mais erro. Porque dentro, na init, quando eu chamo esse cara aqui, ó, point, parênteses, ele está chamando esse método aqui init. Esse método init é uma palavrinha-chave do Python. Ele sabe toda vez que tem um método com esse nome, esse método é o método de inicialização dos objetos. É o método que é para ser chamado na hora que está criando o objeto daquela classe. E só para vocês verem que o reset funciona, deixa eu pôr aqui, ó, set xy, vou pôr 4, 4, e aí eu vou pôr aqui p3.print.point, aí eu vou resetar ele e imprimir de novo. Então aqui, ó, eu vou criar um P3, quando eu criar ele aqui, o x vai estar 0 e o y vai estar 0. Aí eu vou mudar o x e y para 4 e 4, imprimir, resetar e imprimir de novo. O que vai acontecer? Quando eu imprimir a primeira vez, eles são 4 e 4. Quando eu reseto, o reset reexecuta o init. E aí quando eu reseto, eu imprimo de novo, voltou para 0 e 0. Tá? Então, essa função aqui init, com esse nome, underscore, underscore, se tiver na dúvida aí de como digita esse underscore, é shift e a tecla à direita do 0. A tecla que digita o menos, se você segurar o shift para digitar ela, ele vai digitar o underscore.
underscore, underscore, init, underscore, underscore, self, tá? Vou jogar esse exemplo aqui do P3 para baixo. E aí, voltando a uma dúvida que um colega de vocês teve, ele perguntou do print P1, que imprimir esse texto aqui. O que você pode fazer é criar o seu próprio método de imprimir, que é o que a gente fez aqui, ó. Quando eu dou agora um print point, eu tenho um método que imprime ele bonitinho. Eu poderia até dizer aqui, eu poderia até formatar mais bonitinho aqui. Vamos fazer, vamos pôr um f-string aqui, x igual a self.x, x minúsculo. Aí vou pôr aqui um /t, que é para ele dar um espaço. Na verdade aqui é x, né? Não é y. X /t y igual self.y. Ó, aí agora eu criei a minha função bonitinha de imprimir os valores. Tá? Deu para entender como é que funciona o init? Alguma dúvida? Então vamos jogar mais coisa em cima, vamos complicar um pouquinho. O init pode receber parâmetros também. Felipe, depois se você quiser explicar para eles o underscore underscore str, você pode explicar, mas eu não vou explicar aqui agora não. Existe esse cara assim, eu não recomendaria o underscore underscore str, se eu não me engano tem um que é o underscore underscore esse cara aqui, ó, underscore underscore rapper. Eu usaria esse aqui no lugar do underscore underscore str. Mas eu não vou explicar isso aqui para vocês agora. Por enquanto, façam desse jeito aqui. Se vocês precisarem de um método de imprimir, criem um método de imprimir e chamem ele. Vamos pôr aqui, ó, a gente pode pôr parâmetros na init. Então, eu posso já inicializar a init com valores. Só que isso aqui vai quebrar algumas coisas, ó, porque aqui eu não estou passando valores, aqui eu não estou passando valores, ó, se eu tentar executar, ele vai quebrar. O que eu posso fazer aqui? Eu posso deixar um valor padrão, do mesmo jeito que a gente podia deixar valor padrão em funções, eu posso deixar o valor padrão aqui nesses parâmetros. Então, se eu não passar nenhum valor para x e para y, ele usa 0. E aí o código continua funcionando normal, só que agora eu posso criar, por exemplo, o P2 com .23. Só que eu chamei um reset aqui no meio, ó, e aí ele volta a ser 0. Tá? Então, esses métodos todos funcionam como funções normais que vocês já estão acostumados a usar. A única diferença é que você tem o self sempre aqui como primeiro parâmetro e você não precisa passar o self, tá? E com isso a gente fecha o que a gente vai aprender de conteúdo na aula de hoje. Alguma dúvida? Aí a gente vai passar para exercício. Eu acho a Elaine saiu. O pessoal da sala ainda está me ouvindo? Alguém da sala estiver me ouvindo, manda um oi aí no chat. Eu acho que o povo da sala caiu. Ah, tá, não. Então estão me ouvindo. Tá, tranquilo. Que eu vi a Elaine saindo, eu achava que era o celular dela que estava com o áudio. Então, tranquilo? Vamos para exercício. Ah, não. Última coisa. Funções extremamente úteis para lidar com o objeto. Principalmente essas duas primeiras aqui, tá?
Isso aqui é muito, 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 muito útil. Essa primeira aqui, como é que você tenta acessar um atributo que você não tem certeza se o objeto tem ou não aquele atributo sem quebrar seu código? Com essa função resAttr. Res é tem. Você está perguntando, tem esse atributo? E aí essa função vai te retornar um verdadeiro ou um falso se tem um atributo. Vamos testar ela aqui. Eu vou abrir mais um bloco aqui, ó. Eu quero P2, vamos aqui, resAttr. P2 é o objeto primeiro e o nome do atributo que você quer saber se tem. O P2 tem o atributo A? Falso, ele não tem. Vamos ver aqui, o P2 tem o atributo X? Verdadeiro. Então aqui vamos supor que você só queira imprimir se ele tiver o atributo. Você pode pôr aqui if resAttr print p2.x. E aí mesmo que o P2 não tenha esse atributo, você não quebra seu código, tá? Então resAttr é extremamente útil para esse tipo de coisa. Próxima, a isInstance. Eu já usei essa palavra hoje, eu falei, a gente instancia objetos. Então, objetos são instâncias de classes. Essa é a nomenclatura certa para dizer no Python. O isInstance testa se o objeto é daquela classe. Então, a gente pode testar aqui, ó. Vamos testar... isInstance. Vamos testar se o P1 é da classe point. O P1 é da classe point. Aí se a gente testar se o vazio é da classe point, que a gente definiu o vazio lá em cima, ó. Lembra aqui, ó, vazio aqui. O vazio não é da classe point. Se eu tentar, se o vazio é da classe vazia, ele é, tá? Dá um minutinho aí para vocês brincarem com essas duas funções, vocês testarem aí. E essas duas funções vocês podem usar dentro de if, desse jeito que eu usei aqui, ó. Então você só quer entrar num código se aquele objeto for de uma certa classe. Você põe um isInstance. Continuando, esses dois aqui eu não vou executar aqui com vocês não, depois se vocês quiserem testar, vocês podem testar. Elas são bem parecidas com o resAttr, só que para alterar e pegar o valor de atributo. A getAttr vai pegar o valor de um atributo, deixa eu usar ela aqui rapidinho, e a setAttr vai setar o valor de um atributo. Para que isso serve? Às vezes você quer alterar o valor de um atributo, mas o atributo que você quer alterar, ele muda de alguma condição no seu código. Por exemplo, às vezes o usuário precisa digitar aquele atributo, ou você precisa ler o nome daquele atributo de um código, e aí você pode usar uma string para acessar aquele atributo. Então, getAttr, vamos supor, P1, vamos pôr um caso aqui, ó. Vamos pôr um input aqui. Digite o atributo para imprimir.
Eu li um input aqui do usuário, aí eu vou pôr um if resattr, vamos pegar do P1. Então eu checo se o P1 tem esse atributo que o usuário digitou aqui. Aí se ele tiver, eu posso dar um print do getAttr P1 esse atributo. Então aqui seria um uso dessas coisas. Por exemplo, se eu tentar imprimir aqui o atributo A, ele não vai fazer nada. Teria que pôr o else aqui. Else print não possui esse atributo. Estou só dando a condição aqui se o usuário digitar alguma coisa que não tem. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, o resAtributo vai dar falso aqui, porque eu digitei o atributo A que não existe, e aí vai entrar no else. Se eu digitar, por exemplo, x, ele vai imprimir o valor 10. Então é para isso que essas funções servem. Então a getAttr é quando eu tenho, por algum motivo, eu tenho o nome do atributo numa variável como um string. E aí eu posso usar ela para acessar aquele atributo. Isso aqui, quando o usuário digita x, é a mesma coisa que eu pôr aqui p1.x. Só que esse x aqui, quem está digitando é o usuário, não sou eu. Não é o programador. Tá? Então, para isso que serve a getAttr, e a mesma coisa para setAttr. Só que a setAttr tem que dar mais um parâmetro, que é o valor que você quer guardar ali naquele atributo. Tá? Então, principalmente essas duas aqui, ó, resAttr e isInstance, são funções extremamente úteis quando você está lidando com objetos. Deem uma olhada nessas 4 funções com calma, brinquem com elas um pouco depois, fora da aula, se vocês tiverem um tempinho, que elas são funções úteis. Tá? Alguma dúvida? Vou assumir que não, ninguém falou nada. Vamos fazer junto esse primeiro exercício aqui, que é implementar uma classe calculadora. E aí depois eu vou deixar essas duas para vocês tentarem por conta própria. Tá? Vamos fazer o seguinte, essa segunda questão aqui, ó, eu coloquei aqui no slide exercício em sala, mas isso vai virar ali a lista dessa semana. Vocês mandarem um notebook com essa classe aqui, baseada naquele meu diagrama de classe que eu fiz. Depois eu coloco ele lá no Classroom e vai ser o exercício de casa de vocês. Mas vamos fazer esse aqui juntos agora. Tá? Então, separar aqui. É uma classe calculadora, não vou estruturar ela da maneira mais prática possível não, mas só para a gente usar esses conceitos que a gente aprendeu na aula hoje. Então vamos... Não precisa de calculadora não, vamos chamar classe calc. Calc dá para saber o que é e fica mais abreviado. Então, nessa nossa classe, o que a gente precisa numa calculadora? A gente precisa dos números que a gente vai operar, né? Então, essa minha calculadora, eu vou inicializar ela determinando já os números que eu quero fazer, e eu vou pôr as operações como métodos. Vamos fazer ela desse jeito aqui, ó. Deixa eu fazer um diagrama de classe dela aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia do que eu estou pensando.
porque foi parar lá embaixo. Então, eu vou fazer essa classe aqui, ó. Então, tá aqui nosso diagramazinho. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele na tela aqui rapidinho para vocês. Então, apareceu... Pronto, tá aí. Perfeito. A gente... Aqui nosso diagramazinho de classes, a gente vai fazer seguindo ele. Tá? Então, a gente tem 2 atributos aí e 4 métodos para implementar. Como que a gente vai fazer esses atributos? Vamos pôr eles na inicialização da classe. Então, a gente cria aqui def init. Sempre o primeiro parâmetro é o self. E aí eu vou receber o operador 1. Esse nome talvez esteja ruim, que não seria operador, né? Eu vou renomear isso para N1 e N2, número 1 e número 2, tá? E a gente põe aqui self N1 vai ser N1, self N2 vai ser N2. E aqui a gente já pode testar, ver se a inicialização está funcionando direitinho. Chamar de C1 vai ser calc 10, 5. Então, a nossa inicialização está funcionando direitinho. Eu mudei o nome, tá? Não segui o meu diagrama, eu coloquei um nome ali que não faz muito sentido. Eu resolvi mudar. Isso é uma coisa normal, tá? Não se prendam a decisões antigas. Você tomou uma decisão e mais pra frente você viu que a decisão não faz muito sentido, você pode mudar sua decisão. Vamos criar agora o método soma. Lembra sempre, primeiro parâmetro é o self. E aqui eu não vou imprimir, eu vou retornar o valor. O ideal, isso aqui é importante, tá? O ideal é sempre evitar imprimir coisa de dentro de método e função. Você imprime coisa da camada mais superior do seu código. De dentro de função e de método, você sempre evita imprimir coisa, a não ser em casos muito específicos. Por exemplo, isso aqui faz um pouco de sentido, porque eu chamei o método de print alguma coisa. Mas, em geral, isso é uma coisa que se evita fazer, tá? Você retorna o valor e a partir do retorno daquele valor você imprime, se for o caso, ou usa para qualquer outra coisa.
Então aqui a sum vai ser self.n1 mais self.n2. E com isso a gente pode criar os outros quadros. Eu vou só copiar e colar aqui que fica mais fácil. Sub menos no, a gente multiplica e div, a gente divide. Vamos explicar o init de novo, então. Então, que é o init? O init, ele é um método que é chamado na hora que você está criando o objeto. Essa classe aqui, isso aqui tudo, você pensa como uma planta, é o projeto do objeto. É o que determina como que o objeto vai ser criado e como que o objeto vai funcionar. Quando você cria o objeto, por exemplo, eu vou criar aqui um C1 que vai ser um objeto dessa classe calc. Eu chamo o método de inicialização daquela classe. E aí o método de inicialização é esse método init. Se eu não passar ele, o Python vai criar um método de inicialização para mim por trás que não vai fazer, vai ser um método vazio. Mas quando a partir do momento que eu crio, ele vai chamar, quando eu fizer isso aqui, calc, abrir e fechar parênteses, ele vai chamar esse cara aqui, ele vai criar o objeto, no caso aqui o C1, e vai chamar esse método aqui desse objeto, tá? E o C1 vai passar aqui como self. Eu tenho dois outros parâmetros aqui. Nesse caso aqui, eu especifiquei mais dois outros parâmetros. Então, quando eu chamo ele, se eu simplesmente chamar aqui sem nada, ele vai reclamar que eu não passei o N1 e o N2, que eu pedi aqui, N1 e N2. Então, vamos pôr aqui, ó. N1 vai ser 5 e o N2, 10. Então, quando eu executar aqui calc 5, 10, ele vai chamar aqui o init, o self vai ser o C1, o N1 vai ser o 5 e o N2 vai ser o 10. E aí ele vai pegar aqui e guardar self.n1, o atributo N1 do C1 vai guardar o valor aqui que eu passei como parâmetro N1. E a mesma coisa para N2, o self.n2 ele vai pôr o valor, no caso aqui o 10. Ele vai guardar o 10 no C1.n2. E é isso que o init faz, é um método que é chamado na hora que eu estou criando o objeto. Mesma coisa aqui em cima, ó. Eu criei a classe point e defini aqui o init. Na hora que eu crio, que eu chamo aqui point, abre e fecha parênteses, para criar um objeto dessa classe, ele vai chamar esse método. Aqui nessa daqui eu dei valor padrão para x e para y, então eu posso passar o x ou y como parâmetro ou não. Nesse caso aqui eu passei, nesse caso aqui eu não passei. Se eu não passar, ele usa o valor padrão do mesmo jeito que funcionava lá com função. Deu para esclarecer, Laura? Tá. Então, nossa classe aqui calculadora está pronta. Ó. Eu tenho ela aqui, eu posso definir um C1. E aí eu posso pedir aqui, por exemplo, print, vamos pôr bonitinho, a soma de C1.n1 e C1.n2 e aí eu posso chamar aqui C1.sum. Posso chamar esse método direto aqui dentro do print. A soma de 5 e 10 é 15. Eu quero que vocês façam e testem exatamente essa classe aqui. Ó. Tá? Vou dar 5 minutos aí para vocês fazerem isso. 5 não, vou dar 10. E aí quem terminar pode ir testando aquelas funções que eu passei do slide anterior. Só
fazer uma coisa aqui rapidinha. Deixa eu puxar esse cara pra cá pra consertar. Pronto. Consertei aí o diagrama de classes para vocês com N1 e N2. Aí eu mudei o nome da classe também de calculadora para calc. Deixa eu corrigir isso também. Pronto. E a imagem congelou de novo. Pronto, descongelou.